Fala galera! Os dinossauros estão de volta aos cinemas para aquela que promete ser a sua última aventura, Jurassic World Domínio. Mas será que o filme encerra bem a saga iniciada lá em 1993 por Steven Spielberg? É o que vamos discutir nesta edição do Em Cartaz. Roda a vinheta aí, meu filho! Jurassic World Domínio chegou aos cinemas com a tarefa de encerrar, em alto nível e de maneira satisfatória, a trilogia iniciada em 2015. O filme tem como ponto de partida o intrigante gancho deixado pelo filme anterior, O Reino Ameaçado. Um mundo em que os dinossauros realmente passam a conviver conosco. Não em um parque de diversões ou isolados numa ilha distante, mas soltos na natureza, em contato direto com o homem e com outros animais. Essa ideia poderia permitir um avanço diferente na história da franquia, com novos dilemas morais dos personagens e momentos aterrorizantes de conflitos com esses animais pré-históricos vivendo no mundo real. São inúmeras as possibilidades, e a questão até é explorada brevemente no início do filme, em um vídeo que apresenta como o mundo vem lidando com essa nova situação. Mas é uma pena que nada disso seja efetivamente explorado pelo roteiro. Isso porque Domínio assume que a convivência de humanos com dinossauros se tornou algo normal e corriqueiro, assim como a convivência com ursos e tubarões, por exemplo. Então, como outros animais, dinossauros também podem ser caçados, criados ou traficados. Diante desse panorama, o filme resolve eleger duas tramas como principais. A primeira é referente à jovem Maisie Lockwood. Se você lembra bem de O Reino Ameaçado, ela é a neta de Benjamin Lockwood, que é o co-criador do Jurassic Park original, ao lado de John Hammond. Na verdade, ela é um clone de Charlotte, filha que Benjamin perdeu em razão de uma doença genética. Aqui em Domínio, Maisie está vivendo com Owen e Claire em uma cabana isolada nas montanhas, longe de tudo e de todos. Basicamente, eles estão protegendo a menina, já que o fato dela ser um clone é algo que se tornou público e que atraiu a atenção de muita gente que está atrás dela. Ok, essa é uma trama. A outra é sobre uma terrível infestação de gafanhotos gigantes que teriam características do período Cretáceo. As enormes nuvens dessa praga estão invadindo e destruindo plantações no meio oeste americano, o que pode atingir aí diversas cadeias de produção da agricultura e da pecuária e resultar simplesmente na fome global. E é nessa trama que entram nossos velhos conhecidos, a doutora Ellie Sattler e o Dr. Alan Grant, que são vividos pela Laura Dern e pelo Sam Neill. Eles se reúnem quase 3 décadas depois da aventura original para investigar a origem desses animais e dessa infestação. Essas duas tramas vão se unir em torno da Biosyn, uma companhia que cria um santuário para conter os dinossauros que andam soltos por aí em um vale situado nos cafundós da Europa. A empresa é chefiada por Lewis Dodgson, um líder visionário que prega a proteção desses animais, mas claramente tem interesses financeiros nisso. Aqui ele é uma mistura de Steve Jobs com Elon Musk e um pouquinho de Jeff Bezos. Aliás, quem é fã de Jurassic Park já conhece esse cara. É ele que lá no primeiro filme encontra o Dennis Nedry na Costa Rica e entrega um pote de spray de barbear para que ele roube os embriões dos dinossauros na Isla Nublar. Apesar de nunca citado nos filmes, mas sim nos romances originais de Michael Crichton, a Biosyn é uma concorrente da InGen, a empresa criada por John Hammond e responsável por trazer novamente os dinossauros à vida. Então, sem entrar muito em spoilers do filme, nós temos mais uma vez a discussão sobre os limites éticos e morais das grandes corporações e como essas podem influenciar a vida e o meio ambiente. Ó, antes da gente continuar, já sabe, curte esse vídeo bacaninha,
E se inscreve no nosso canal, hein? E não deixa de ativar a sinetinha. Assim você fica ligado em todas as nossas novidades. Vamos continuar. A coleção de filmes de Jurassic Park sempre foi um tanto inconstante nos cinemas. Não é novidade pra ninguém que o Steven Spielberg, quando resolveu adaptar o best-seller do aclamado autor Michael Crichton 29 anos atrás, criou uma obra que mudou a história do cinema e se tornou um clássico moderno. A receita de sucesso para isso foi conseguir trazer dinossauros para a tela que pela primeira vez parecessem totalmente reais. Para isso, a equipe desenvolveu uma tecnologia inédita de computação gráfica, que passou de algo experimental para a principal ferramenta de efeitos visuais. Mas só isso não era suficiente. Mais do que avanços visuais e técnicos, Jurassic Park conseguiu um feito incrível: equilibrar o encantamento com aqueles animais fantásticos em seu esplendor, com o suspense decorrente da feroz e irrefreável caçada em ambientes inóspitos. É um tipo de fórmula que permite a construção de aventuras divertidas, mas por outro lado, é uma fórmula que exige a cada novo capítulo que o espetáculo seja mais grandioso e inédito a fim de surpreender o público. Da série como um todo, os melhores capítulos são justamente Jurassic Park e Jurassic World, os iniciais de cada trilogia. São os filmes que servem como descoberta ou reencontro desse universo. Curiosamente, são os dois filmes que mostram os parques nos seus melhores dias e o resultado dos atos inconsequentes dos homens. Esses sim, os verdadeiros vilões da franquia. Domínio, por sua vez, é um filme que não encanta e nem assusta. Aqui não tem espetáculo, até porque os dinossauros, que deveriam ser os verdadeiros astros do filme, são deixados de lado e se tornam praticamente irrelevantes para a história. Nós temos sim um filme mais centrado na ficção científica do que na aventura. Sabe toda aquela história no filme anterior do leilão de dinossauros para criminosos bilionários? Era uma premissa que poderia render algo interessante, como o uso militar de dinossauros por governos, por exemplo. Só que isso fica totalmente esquecido, como se nunca tivesse ocorrido. Até a pobre Blue, a Velociraptor treinada por Owen e que possui uma compreensão acima do normal, é reduzida a praticamente figurante do filme e aparece em pouquíssimas cenas. O que não quer dizer que não temos cenas de ação. Não, longe disso. Algumas são até interessantes, como a disputa com um dinossauro com penas em cima de um lago congelado. Mas Colin Trevorrow, que está muito longe de ser um Spielberg, traz uma direção pouco inspirada e sem inovações. Então, todos os embates que envolvem dinossauros parecem sempre terminar de forma idêntica àquela que nós já vimos em filmes anteriores, o que acaba tornando a experiência previsível e com uma sensação amarga de déjà vu. Domínio ainda traz um segmento que se passa na Ilha de Malta e que parece uma cópia dos piores momentos dos filmes de James Bond. Essa parte do filme apresenta um cenário exótico do submundo que é simplesmente ridículo e ainda é recheado de tipos equiparáveis aos vilões mais canastrões da era de Roger Moore, como o 007. O ponto alto dessa sequência é uma perseguição pelas ruas na Ilha de Malta. Só que ela não empolga porque ela abusa do uso de câmera tremida e de cortes rápidos. Então ela é tão insossa quanto confusa. E também não ajuda o fato de que todas as cenas envolvendo Chris Pratt e Bryce Howard Dallas nesse momento do filme foram gravadas em estúdio ou em chroma key, já que eles sequer chegaram perto da ilha mediterrânea. Ainda assim, nós temos algumas surpresas com os dinossauros. Jurassic Park teve como grande estrela o Tiranossauro Rex. Em Um Mundo Perdido também, mas vimos o T-Rex à solta pelas ruas de San Diego. Já em Jurassic Park 3, nós encontramos o Espinhossauro. Nos filmes da segunda trilogia, nós fomos apresentados a dois seres híbridos, desenvolvidos para serem terrivelmente assustadores: o Indominus Rex em Jurassic World e o Indoraptor em O Reino Ameaçado. Felizmente nós temos em Domínio um dinossauro real, o Giganotossauro. Ele é apresentado como o maior carnívoro que já existiu, frase aliás que é repetida mais de uma vez pelos personagens, e o que não é verdade, já que o Espinhossauro era maior. Mesmo assim, as novidades não são capazes de salvar o filme do mais absoluto tédio.
Domínio é um fim melancólico à franquia de Jurassic World. O filme abandona uma premissa dos dinossauros vivendo no mundo real, o que poderia trazer um novo frescor à série, e investe numa trama genérica e batida sobre o meio ambiente, elegendo mais uma vez uma grande corporação como a grande vilã da história. Por isso a minha nota é 4, um filme sem ritmo e tedioso, graças a um roteiro que não sabe bem o que fazer com tantos personagens e que não traz um senso real de urgência nem de perigo. Tudo isso numa história boba e desinteressante. Somado a isso, temos a direção extremamente burocrática do Colin Trevorrow, que não arranca uma emoção sequer do público e se limita a repetir de maneira piorada sequências e enquadramentos que nós já vimos antes, incluindo soluções rápidas e fajutas. O filme vale apenas por algumas cenas de ação e pela nostalgia com o esperado reencontro do trio original de Jurassic Park. É justamente a dinâmica entre Ellie, Alan e Ian o ponto alto do filme. Mas mesmo assim, Trevorrow não consegue criar uma dinâmica satisfatória entre os protagonistas das duas trilogias. Então, o encontro dos três personagens clássicos com a Claire e o Owen é extremamente forçado e a relação entre eles é totalmente artificial. E você, já assistiu Jurassic World Domínio? Gostou? Não gostou? Odiou? Amou? Deixa a sua opinião nos comentários, eu quero saber tudo o que você achou sobre esse filme. O nosso Em Cartaz fica por aqui, até a próxima!